pobre René não teve alívio e luxo de merecer belos sonhos desta vez. Ao menos fora poupado de ter pesadelos também. Estava tão cansado e exausto que seu subconsciente foi incapaz de criar um sonho para ele. Logo mais, ele acordou deitado em uma simples, mas confortável cama. Apesar do corpo todo arranhado, da falta de suas unhas, de um dedo, de um olho e com a vulva deformada no lugar de seu períneo, estranhamente, ele estava limpo e sem dor. Os ferimentos não sangravam mais. Ele também estava sem sua coleira de arame farpado no pescoço e estava vestido, exceto pelos sapatos. A roupa, embora gasta, também estava limpa e sem uma mancha de sangue. Não haviam agulhas atravessadas em suas costas. Usava um tapa-olho medicinal escondendo sua horrível ferida no rosto. Não fazia ideia de quanto tempo adormeceu e o que aconteceu para vir a parar naquele lugar. Tudo estava completa bagunça, a nível caótico e crítico. Caixas, sacolas, livros, garrafas, tralhas e muitas outras coisas estavam esparramadas e amontoadas para todos os lados, sem ordem alguma. O garoto, confuso e perdido, olhou para toda aquela zona de coisas que poderiam a qualquer momento desabar sobre ele e matá-lo, caso algo de vidro se quebrasse e lhe perfurasse o corpo. Do jeito que estava, o mísero René até que desejou que algo dos céus caísse e o esmagasse naquele mesmo instante. Tamanha dor física e psicológica que enfrentou até aquele momento o transformou em alguém menos sensível e medroso. Ele queria uma morte iminente. Com sua essência sucumbida, ele desistiu de voltar para casa, encontrar o bebê e tentar sobreviver. Ele desistiu de tudo. Imaginou-se pulando de um precipício, enforcando-se, pressionando o gatilho de uma arma contra sua própria cabeça e várias outras formas de acabar com sua vida. O garoto olhou para todas aquelas garrafas e perguntou-se se havia veneno em uma delas para consumir. Ele, enfim, tinha entendido as palavras suicidas do deplorável Misael, e eu entendi perfeitamente o que o pobre René sentia e pensava naquele momento. A propósito, não acho que ele fosse gostar de beber veneno puro. Eu já tentei, e o sabor é horrível. Tem gosto de ódio com trevas e loucura. Ele se levantou e encarou o lugar ao seu redor com dúvida, tentando adivinhar onde estava e qual seria o seu próximo tormento. Dependendo do que fosse, ele já estava preparado. Ele já tinha aprendido que cemitério é um lugar inóspito para quem for fraco. Mexeu naquelas tralhas até encontrar algo que pudesse usar como arma para se defender, ou se automutilar. Com um pouco de dificuldade entre caixas e tralhas bagunçadas, ele encontrou o afiadíssimo facão. Tão bem afiado que ao raspar a lâmina levemente sobre a pele na palma de sua mão, fez escorrer um fio de sangue dali. Aquela seria sua arma, e se fosse de sua vontade, sua ruína. Abriu a porta e saiu do misterioso quarto com a lâmina em mãos. O lugar, uma singela casa cheia de entulhos, estava mal iluminado por velas de chamas esverdeadas. O cauteloso René andou devagar por ali, esperando qualquer ameaça próxima. Estava cansado de sempre ser a presa. Eis que ele ouviu uma voz familiar soar de algum lugar da casa. Era a irritante voz estridente da lunática W. Ela parecia tagarelar coisas inúteis para alguém, o que talvez significasse que René estava seguro, ou não. A segunda voz era peculiar. Guiando-se por isto, ele chegou até o local e abriu a porta em silêncio. O ambiente estava cercado por grandes máquinas desconhecidas, algumas emitiam luzes e ruídos baixos. Tubos de vidro com alguns líquidos de cores diferentes fervendo ao fogo. Várias ferramentas, algumas excêntricas para o garoto, as quais ele não fazia a menor ideia para o que serviam.
Estantes de livros, anotações feitas em blocos de papel amarelos espalhados pelas paredes, gráficos montados e desenhados, símbolos abstratos, relógios, medidores e muitas outras coisas desorganizadas e peculiares. O lugar só estava iluminado graças a uma vela de chama verde e uma pequena pedra em cima de uma mesa, muito semelhante à lágrima petrificada do falecido Misael. O destemido René, quando a viu, pôs a mão no bolso de seu short gasto e percebeu que ficara aquele tempo inteiro sem seu talismã luminescente. E enquanto a garota estava de pé penteando seu grande e úmido cabelo loiro usando as próprias unhas e dedos, ao seu lado havia um homem velho, barbudo, corcunda, de pele enrugada, cabelo grisalho, olhos cansados e um sorriso sereno, sentado em um banco conversando com a jovem, enquanto manuseava com luvas e pequenas ferramentas um cérebro aberto e dissecado. Sua voz era rouca, quase inaudível. Algumas de suas palavras falhavam aleatoriamente enquanto ele falava. O mais impressionante e assustador na visão do cauteloso René era que o sujeito possuía 6 longos braços, 4 trabalhando no cérebro em cima da mesa e 2 servindo como pernas, as quais ele não tinha. Fazia parte de sua anatomia. Quem ele era exatamente? Nem eu mesmo sei dizer. O dono daquela morada é o único ser imprevisível de cemitério, e nem mesmo eu sou capaz de acompanhar seus passos. Por isso pretendo destruí-lo quando tiver oportunidade. Não me leve a mal, mas eu odeio esse desgraçado e quero seu corpo em pedaços miúdos de carne moída. E aí veio o touro que atropelou meu comprador. Ele enfiou o chifre por debaixo da mandíbula e quando levantou, rasgou todo o rosto e garganta. Sua euforia em me relatar estes fatos é falsa. Eu sempre estou sorrindo, é assim que eu esqueço das coisas ruins. Eu percebi pelas suas lágrimas invisíveis a olhos comuns. Se quisermos que a vida seja mais bonita, temos que enfeitá-la, seja com flores de verdade ou de mentirinha, não é? Nós fazemos o que querem que façamos, inconscientemente. Ninguém sabe o que nos aguarda, exceto 3 forças maiores. Aquela que tudo faz e tudo desfaz. Aquele que tudo vê e tudo ouve. E por fim, aquele que tudo sabe graças às 2 forças anteriores. A propósito, está curtindo a narração? Do que está falando? Não perguntei para você, cara dama sorridente. Aproxime-se, René. Eu não vou te machucar, a menos que queira. Como sabe meu nome? Esta encantadora e debilitada dama de cabelos dourados me falou sobre você. Embora não fosse necessário. É isso aí, ele é meu servo. Não sou seu servo. Não sou servo de mais ninguém. Enraivecido pelo substantivo que tanto lhe pesava e feria, ao guardar o facão em um dos lados de seu short, ele fez como o homem lhe disse. Aproximou-se como quem não quisesse nada e ficou em silêncio. Do chão, a sorridente W abraçou um pequeno gato preto de olhos vermelhos que havia entrado no local, sem que o desatento René tivesse percebido antes. O animal, por mais que recebesse carinho da jovem, fitou seus olhos cor de sangue no rapaz levemente incomodado, causando-lhe uma sensação como se estivesse, e estava, sendo observado pelo oculto desconhecido a todo momento. Ele já estava farto de animais obscuros perseguirem-no onde quer que fosse. Afinal, quem é o senhor? Meu nome não é importante, ao contrário do seu, que está se esvaindo cada vez mais. Meu nome? Se esvaindo? Seu nome diz quem você é. Um novo René está nascendo da morte de outro.
E ele possui uma coroa fixa de espinhos que rasgam da mesma carne que lhe dá a luz, além dele mesmo. Ele personifica tudo que há nesta terra, dos detalhes mínimos aos colossais. O mundo corrompe a mente, que corrompe o espírito, que corrompe o mundo, e assim sucessivamente. É um círculo vicioso amaldiçoado. Portanto, permita-me perguntar: como se chamará este novo René? Eu... Não responda para mim, mas para si mesmo. Nada do que vem de você ou da segunda força maior me interessam. E a primeira está usando minha voz agora para te pedir desculpas. Entretanto, estas desculpas são falsas, pois se ela sentisse remorso de verdade, não teria sequer começado com tudo isso. Você é pior que a segunda força, Eduarda. O desorientado René foi incapaz de compreender as palavras daquele sujeito que manuseava friamente um cérebro aberto. Pensou que o homem fosse um louco fora de razão e estava prestes a fugir antes que se tornasse sua cobaia em algum experimento bizarro. Chega, eu não aguento mais. Não fosse por aquele maldito bebê, eu não estaria aqui neste lugar agora. Eu nem quero mais procurá-lo. Ele me fez parar aqui. Tomara que esteja morto. Ah, René, você me fez lembrar! Lembrei o que estava fazendo antes de ser enjaulada. Eu estava procurando meu irmão desaparecido, Y. É isso! E eu com isso? Se você me ajudar a procurar meu irmão, eu te ajudo a procurar seu irmãozinho também. Vamos! Ele não é meu irmão e eu não vou a mais lugar algum. Eu não quero procurar por mais ninguém. Não? Por quê? Eu não sei quem é seu irmão. Eu sequer sei quem é você. Eu fui torturado e quase morri várias vezes. Eu perdi um dedo, um olho. Eu nem sei mais quem eu sou. Eu não quero ir. Já aconteceu muita coisa horrível comigo. Você não tem nem ideia. Eu não quero me deparar com mais. Eu não sei o que fazer também. Eu realmente não sei, W. Me desculpa. Ah, já sei! Quer cosquinhas? São infalíveis. Você é idiota? Não ouviu nada do que eu disse? Pelo amor de Deus, W, nós fomos sequestrados. Da mesma forma que me torturaram, iriam te torturar também, até a morte. Nós quase morremos. Tem gente morrendo agora, e o tempo todo. Tem gente matando uns aos outros por nada. Eu vi uma chacina, um genocídio horrível, bem na minha frente, depois de tudo que fizeram comigo. Isso explica a tempestade de sangue. Tempestade de sangue? Como assim? As chuvas vermelhas. Esse tempo inteiro as chuvas eram de sangue? Você não é daqui. É natural que fique surpreso por não saber. Em cemitério, sempre que uma alma se esvai por entre as sombras sufocantes, é comum o céu deplorar sua morte em lágrimas de sangue. Porque acha que quando o inconsolável Misael se entregou à morte, choveu um líquido semelhante à sua cor sanguínea. Faz parte desse lugar, assim como todos os outros males. Não adianta discutir com a natureza. Ela te faz nascer, sofrer e morrer. Esse último faz parecer como se todo sofrimento fosse em vão. E isso é o mais irônico de tudo sobre a vida. Não interessa se você é o predador ou a presa. Você vai morrer e fim. O que vem depois é desconhecido. Eu definitivamente desisto. Adeus para vocês. Lunática, mas não descuidada, W repreendeu o desgastado René, segurando por um dos braços. Pela primeira vez, desde que sua mente se rendeu à loucura, ela parou de sorrir. Sem nem perceber, deixou que sua expressão sempre alegre e contente se desfizesse em frustração e ira. Ela teve curtos espasmos de sentimentos dentro de sua cabeça deturpada. A garota segurou tão firme no braço do desistente René
que ela poderia sem dificuldade quebrá-lo de tão frágil que era. W não era humana como aparentava. A jovem, com seu sorriso revirado, lhe apertou as unhas contra a pele e firmou um olhar penetrante para o garoto maltratado. Os olhos são as janelas da alma. O espírito já corrompido de W encarava a alma em fase de mutação do pobre René. Se você não encontrar o meu irmão, eu vou te amarrar, vou abrir seu corpo e devorar seus órgãos na sua frente, ainda dentro de você e com você vivo, seu humano desprezível. Não que a perturbada W fosse mais sádica e truculenta que qualquer alma de cemitério, mas uma vez que ela parava de sorrir, certamente era o momento que ela não estava blefando ou falando da boca para fora. Ela estava tão séria, e isso eu posso garantir, que ela faria com o frágil René tudo o que disse e ainda mais um pouco. Quando era mais nova, e bem antes de seu amado irmão desaparecer, ambos estavam prestes a morrer literalmente de fome. Por mais que suplicassem por comida, a mãe que os maltratava tão quanto a velha mestra do pobre René se recusou a alimentá-los como punição por não se submeterem mais a seus abusos violentos, além do fútil fato de que ela odiava os próprios filhos indesejados. Quis esperar que ambos caíssem ao chão de estômagos vazios até pararem de respirar. O astuto e vingativo irmão mais velho, com a ajuda de sua caçula inconsequente, esperou a horrível mulher adormecer para prendê-la na cama. Os dois a devoraram, assim como a garota detalhou, até restarem apenas ossos. Devoraram-na dia após dia, e só no 25º ela veio a morrer. Então, por que ela não poderia fazer o mesmo com o indefeso René o que fez com sua própria mãe? Nada impedia dessa possibilidade. O seu sorriso clichê de uma felicidade forçada servia para se esquecer das coisas ruins que lhe cercavam em cemitério. Ela era assim, pois em sua mente distorcida, rir e sorrir eram as únicas formas de resistir e fortalecer-se perante um ambiente cruel e atroz como esse. Já fora abalado o suficiente com o desaparecimento repentino de seu amável irmão, seu único ente querido, sem que ele desse aviso prévio ou deixasse rastros. Uma vez em que a garota despertou de seu sono, o rapaz já não estava mais nem em casa e nem em lugar nenhum. Ele esperou e esperou. Esperou por enésimos tempos, e nenhum sinal de seu querido irmão mais velho. Foi como se o mesmo sequer tivesse existido. Ficou ansiosa, paranoica, desesperada e inquieta até enlouquecer. Assim como o jovem René, a atordoada W teve suas desventuras, várias delas custando um pouco de sua sanidade e inocência, conforme procurava pelo seu precioso irmão, que sempre a tratou com cuidado e carinho desde nova. Dói no peito e na consciência quando alguém importante e valioso se vai de uma só vez, sem que se saiba se está vivo ou morto, se se asseguram em apuros, se está em algum lugar ao alcance de quem o procura. Quanto mais se ama alguém, mais você se dói quando algo terrível acontece com o amado. A pobre W enlouqueceu, a ponto de até esquecer, às vezes, de sua obsessão doentia em reencontrar seu perdido irmão. Onde ele está? Você já sabe. Então vamos apenas prosseguir. Mesmo diante daquelas palavras tão frias e ameaçadoras, o garoto não demonstrou medo. Inconformado com sua vida de escravo decadente, ele puxou o facão que havia guardado na borda de seu short e só não golpeou a insana W a tempo, graças ao único adulto presente no local. Ele se pôs de pé entre os dois, apartando-os, enquanto o gato retirou-se dos braços da moça para sentar em cima de uma mesa próxima, ainda observando atentamente o novo René que despertava. Não me importo que se matem, mas se quebrarem alguma coisa, matá-los será um ato de compaixão. Pois diga a essa louca que eu não tenho obrigação nenhuma em procurar pelo irmão dela. Você não precisa procurá-lo. Ele virá até você. Eu não quero saber. Eu já desisti de tudo.
Eu quero que tudo e todos se acabem de uma vez. Alguma semelhança? Não minta para si mesmo. Eu ainda vejo um pouco de chama acesa em você. Por mais que o vento sopre para apagá-la, e está conseguindo. Cale a boca! Você não faz ideia do que eu passei. Eu adoraria ter a bênção da ignorância, mas não a mereço. E por falar nisso, nunca tive a oportunidade de examinar uma mente quebrada. W, minha querida, gostaria de me ajudar neste experimento. Euzinha? Claro! O que tenho que fazer? Vá para aquela sala e fique ali. Logo mais eu irei também. A estúpida e ingênua garota sorridente saltitou alegremente até uma porta do laboratório que o estranho homem apontava. O inconformado garoto franziu suas sobrancelhas enquanto via sua amiga isolar-se naquela sala separada, deixando-o a sós com o misterioso ser que recolhia algumas ferramentas de aparências intimidadoras. O que vai fazer com ela? Irei estudar o funcionamento de sua mente debilitada. E você, meu caro, gostaria de contribuir para alguns de meus estudos também? Não. Eu já estudei uma mente à deriva como a sua. A diferença é que desta vez estou pedindo permissão. Desgraçado! Já disse que não. Ele se retirou dali e foi para a sala onde a lunática W esperava. Sem saber o que fazer e para onde ir, o perdido garoto ainda ficou algum tempo naquele laboratório medíocre, analisando os estudos doentios do homem rouco em suas anotações e desenhos espalhados. Teve certa repulsa do cérebro aberto em cima da mesa e preferia não virar seu único olhar disponível para o mesmo, a fim de evitar enjoo. Não era agradável de se ver e contemplar, embora o sujeito de 6 braços estivesse mexendo naquilo com frieza, como se não fosse nada demais. Sua busca insaciável por conhecimento falava mais alto que sua ética e moral. O garoto, sozinho naquela sala, encarou o felino de pelagem negra que mantinha seus olhos avermelhados e inexpressivos direcionados para ele. O animal lhe transpassava desconforto, insegurança, ameaça. Um medo irracional veio à tona do transtornado René. Essa sensação nervosa aumentava à medida que ele olhava para o animal. O gato, por sua vez, nada fez. Não se mexia, não abanava a cauda e sequer piscava os olhos. Apenas os movia quando necessário conforme o rapaz andava de um lado para o outro. Sim, ele fez isso, parecendo um tolo, só para ter certeza de que a criatura estava de fato perseguindo. Eu já vi um lobo preto com olhos vermelhos também. Vi uma cobra, um corvo, um rato e um touro assassino. Todos eles eram assim. Você era eles também? Quem é você e por que está me seguindo? O que quer de mim? Naturalmente, o felido não lhe respondeu. Sequer era possível responder. No entanto, também não miou e não se manifestou de forma alguma. Apenas ficou parado, intacto, como um estátua, encarando o garoto olho a olho com a expressão vazia, sem vida, sem nada. Era uma criatura desalmada. O incomodado René se aproximou com sua arma branca em mãos. Aquilo estava irritando. Se você não me responder, eu vou te... Suas palavras e atos ameaçadores foram interrompidas pelos gritos da inquietante W. Gritos que, apesar de agoniantes, terminavam em gargalhadas forçadas e hilárias. O curioso René dirigiu-se à porta da sala onde ela e o enigmático homem estavam. Abriu, bem devagar, só para testemunhar a situação estranha que ali ocorria. A moça estava com seu corpo amarrado a uma maca de metal, obrigando-o a permanecer deitado. Todo seu grande cabelo loiro estava caído no chão, cortado e sem utilidade alguma. A adolescente não só estava careca, como também da testa até a nuca. Sua cabeça estava aberta.
O cérebro carregado de traumas e loucuras estava exposto. O meticuloso sujeito manuseava o órgão ainda ligado à agoniada W, com cuidado, usando de pequenas ferramentas em suas 4 mãos mexidas com luvas imundas de sangue da garota. Cada movimento que ele fazia ali dentro era um estalo de dor para a jovem que logo se contorcia bruscamente e parava. Entre lágrimas que escorriam dos seus olhos dourados, ela forçava um imenso sorriso falso e disfarçava seus gritos com gargalhadas insanas. O pobre René chocou-se com a cena. Não bastava a atrocidade que o homem fazia, e a jovem ainda demonstrava se divertir com aquilo, mesmo correndo o risco de morrer após um longo tempo submetida à dor, só para saciar a curiosidade doentia e desejo egoísta do macabro sujeito de estudar sua mente quebrada. O garoto não quis mais nem ver ou ouvir aquela cena bizarra entre um pesquisador sádico e uma cobaia masoquista. Por isso fechou a porta, apanhou a lágrima petrificada do deplorável Misael e tratou logo de ir embora. O gato acompanhou seus passos, abriu a porta do laboratório que dava para a estranha casa, mas algo mudou sem que o garoto pudesse perceber. Quando se deu conta, já não estava mais naquela sala bagunçada cheia de tralhas esparramadas, e nem foi mais possível ouvir os gritos da lunática W também. Um alívio veio à tona para o incrédulo René. Ele estava em seu pequeno, escuro e sujo sótão. O colchão gasto e rasgado igual como antes estava no chão bem diante de seus pés. Em cima, deitado, estava o bebê envolto em seu pano amarelo. O pequenino dormia profundamente. Sua aparição se igualou a um milagre. Estou em casa, em casa, em casa! Eu estou em casa! Delirando de alegria, o felizardo René apanhou o pequeno bebê do colchão e o abraçou. Ele começou a rir e a chorar em comemoração. Depois de tudo, finalmente o garoto pôde voltar para seu mundo. Após aquele momento de paz, fugiria da casa de sua velha mestra para ter sua própria vida, liberto de qualquer dor e malícia, e levaria o bebê consigo. Mesmo que tivesse se desfeito dele antes, ainda era sua única companhia, e não deixaria para trás para ser escravizado assim como ele. Eu pude sentir sua felicidade, e posso dizer que nunca o vi tão contente assim antes. De repente, algo se quebrou.